Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje o tema é plano cartesiano. Você já ouviu falar nele? Ficou com alguma dúvida? Bora lá que hoje é a aula de você aprender. Bom, pessoal, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que uma representação no plano que relaciona dois eixos, o eixo das abscissas ou o eixo X. Ah, Bruno, como que eu lembro que esse é o eixo das abscissas? Abscissa. Lembra o som de X. Então, o eixo da abscissa é o eixo X. E o eixo da ordenada, o eixo Y. O que ele faz, Bruno? Ele relaciona, então, pontos. A gente pode trabalhar com várias coisas nele. A gente vai começar aqui com a introdução básica. Primeiro, a gente tem os números no eixo X, sendo aqui a origem. Então, aqui é onde começa o plano cartesiano. Tudo que for daqui para lá, no eixo X, é positivo. Daqui para lá é positivo? Isso mesmo. Então, daqui para cá é negativo. Mas, Bruno, e esse eixo aqui? O que é esse eixo? Esse eixo aqui é o eixo da ordenada. Se aqui é a origem, para cima é positivo, para baixo é negativo. Muito bom. O que eu posso ter nele? A gente tem esse ponto aqui, então. Então, a gente tem esse ponto no plano cartesiano, que é um plano com o eixo X, o eixo Y e os pontos. Ele está representando um valor. Você pega o ponto. Mas onde está esse ponto, Bruno? Aqui, ó. Desce no eixo X, é o 3. Mas e esse outro ponto aqui, onde você achou ele? Você traça e procura o eixo Y. Está saindo do 2. Então, o ponto P ele vai ser o 3, 2. Certo, pessoal? 3, 2. Eu tenho mais dois pontos aqui. O ponto L, você vai me falar onde ele está? Isso mesmo, ele está no ponto X menos 3, porque esse é o eixo X. E no Y, ele corta o zero, por assim dizer. Então, esse é o ponto R menos 3, 0. E o ponto Q, por último, vai ser o ponto, então, aqui, ó. No eixo X é 0. E no eixo Y é menos 5. Certo, pessoal? Bom, a gente já viu que o plano cartesiano é a relação entre o eixo X e o eixo Y e uma relação entre pontos. O que mais eu posso ter nele? Bora aprender! Então, dando sequência, vamos falar sobre simetria de pontos no plano cartesiano. Primeiramente, a gente tem alguns pontos aqui. Nós temos o ponto P, o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. Uma coisa que é importante saber sobre o plano cartesiano também é que esse daqui, sempre que o eixo X for positivo e o eixo Y negativo, esse é o primeiro quadrante. A sequência é no sentido anti-horário. Então, se esse é o primeiro, esse é o segundo quadrante, esse vai ser o terceiro e esse vai ser o quarto. Então, se em algum momento alguém te falar, é um ponto no segundo quadrante, vai estar por aqui, nesse quadrante. Por que quadrante? Porque é nesse quadrado, nessa região. Quarto quadrante, primeiro quadrante, terceiro quadrante. Certo? Então, a simetria de pontos, vamos olhar para o ponto P. O ponto P, a gente já viu. Agora há pouco, como que calcula e onde ele está. Então, o ponto P, nesse caso, ele vai estar no 2. O valor de x é sempre o primeiro, certo? Então é sempre x, vírgula, y, o par ordenado. Então, o par ordenado sempre vai ser primeiro o x e depois o y. O x é 2 e o y é 3, certo? Então, ponto P é 2, 3. A gente quer saber a simetria de ponto. Mas, Bruno, o que é simetria? Simetria seria uma equivalência, uma relação de semelhança. Em relação ao quê? Em relação ao eixo x. Então, em relação ao eixo X, o ponto P, ele vai fazer a imagem dele. É como se a gente pegasse o ponto P em relação ao eixo X e representássemos ele do outro lado, porque é uma simetria. Então, se no primeiro quadrante ele é o ponto 2, 3, a simetria dele em relação ao eixo X vai ser, em relação ao eixo X, nós vamos ter que andar 2 novamente. Se a gente subiu 3, a gente vai descer 3.
Então, o ponto simétrico em relação ao eixo X ao ponto P é o ponto P1. Isso mesmo, vamos marcar aqui. P1. Qual que é as coordenadas? Essa mesmo. É 2 menos 3. Por que 2 menos 3? O X é 2 e o Y é menos 3, certinho? São simétricos em relação ao eixo X. Agora vai mais rápido, hein? Ó. Em relação ao eixo Y, mas é tranquilo. Em relação ao eixo Y. Se em relação ao eixo X eu olhei aqui, em relação ao eixo Y, isso mesmo, eu vou olhar no eixo Y. Então, se esse ponto ele está 2 à direita, 3 para cima, no eixo Y ele vai estar 2 para a esquerda, 3 para cima. Ou seja, menos 2, 3. Isso mesmo. Vai ser o ponto 2. Ponto 2, menos 2, 3. Em relação à origem. Lembra, a origem é o ponto. O X é 0 e o Y é 0. Muito bom. A origem é o ponto 0, 0. Está aqui, ó, a origem. Certinho? Mas, Bruno, eu quero um ponto simétrico em relação à origem. Vamos de novo. Em relação ao eixo X, eu olhei o eixo X. Em relação a Y, eu puxei para cá no eixo Y. Em relação à origem, eu vou puxar em relação à origem. Então, se o ponto aqui ele está 2 para a direita e 3 para cima, esse ponto ele vai estar aqui. Ele vai estar 2 para a esquerda e 3 para baixo. Porque eles são simétricos, certo? Como se a gente pudesse dobrar aqui, ó. E esses pontos, eles aqui em cima, eles iam estarem juntos. Esse ponto ele é simétrico em relação à origem a esse. Se a gente aplicasse Bhaskara, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, a gente ia saber o valor dessa medida, a gente ia saber o valor dessa medida. Essas medidas são iguais, então esses pontos são simétricos em relação à origem. Certinho? Então, é o ponto 3. Ponto 3, que está o X. Menos 2, muito bom. Menos 2 e o Y, menos 3. O X é menos 2 e o Y é o menos 3. Certinho, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de se inscrever no canal, deixa o like e nos mande as dúvidas se você tiver. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.